Olá, como vai você do outro lado da tela? Tudo bem? Meu nome é Fábio, meu apelido é Monstro, eu sou professor aqui do Poliedro e eu queria saber, você sabe me contar quais são as diferenças entre terrorismo, guerrilha e ações criminosas? Infelizmente, são muitos os casos, os exemplos de ações terroristas que vêm gerando pânico generalizado. Vamos lembrar que o terrorista, ele gera muito temor, pois o terrorista é aquele inimigo invisível. O terrorista é aquele cara que você não sabe como vai atacar, quando vai atacar, em que situação ele vai atacar, percebe? Agora, como é que nós podemos definir terrorismo? Terrorismo é uma ação violenta motivado por uma ação ou motivado por um discurso político e ideológico. Como assim? Olha só, vamos lembrar que toda ação terrorista, ela envolve uma ação violenta contra figuras inocentes. Porém, todo ato terrorista, ele é fundamentado por um discurso de base política e ou ideológica. Notem que essa ação de cunho político e ideológico, ela pode ser fundamentada sobre preceitos religiosos também. Olha só, essa é a diferença fundamental do que a gente chama de terrorismo para crime. O crime é uma ação violenta contra pessoas inocentes, mas normalmente não há uma fundamentação política. A base fundamental do que se chama de ação criminosa é uma motivação econômica. Então, nos dois casos, seja o terrorismo ou uma ação criminosa, se faz o uso da violência contra inocentes. A diferença fundamental está aí, no embasamento político e ideológico por parte dos terroristas e a motivação econômica por parte, por exemplo, de uma organização de narcotraficantes. Percebe? É claro que sempre envolve crime contra inocentes e é por isso que a ONU, a Organização das Nações Unidas, crime e terrorismo é considerado a mesma coisa. Temos várias categorias de organizações terroristas. Por exemplo, o terrorismo do tipo lobo solitário, que é o mais difícil de ser detectado, geralmente é uma ação individual de um indivíduo que abre um tiroteio no meio de uma multidão ou joga um veículo sobre várias pessoas inocentes. Temos o terrorismo de Estado, quando ele é praticado, por exemplo, contra minorias dentro do Estado através do uso das Forças Armadas, ou ainda o mais famoso das ações terroristas, que é o terrorista intermediado por grupos de motivação política ou religiosa, como é o caso da Al-Qaeda, é o caso do Hamas, é o caso do Estado Islâmico. Agora, e guerrilha? Já ouviu falar desse termo? Notem que o que nós chamamos de organização guerrilheira é o uso também da violência, porém contra o Estado. Ou seja, um grupo guerrilheiro é um grupo paramilitar, ou seja, paralelo aos militares, que usam de sabotagens, sequestros, bombardeios, mas para atacar forças de segurança. O alvo das ações guerrilheiras normalmente é o próprio Estado. Será que deu para você entender? Então é isso. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!